A você que está em casa, uma boa noite, seja também bem-vindo ao momento especial de estudo da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo te alcance aí onde você está e que a graça de Cristo te cubra e te encha. Vamos para o momento do estudo da Bíblia? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, Segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Você que está em casa também não perca a sua chance de abrir a Bíblia. Talvez você está apenas ouvindo o sermão, fazendo uma outra atividade. Mas se você tiver a oportunidade, o privilégio de abrir a palavra de Deus, lembre-se que a melhor coisa que pode acontecer no seu dia é ter um contato mais íntimo com Deus. Então, como nada substitui o toque pessoal, como foi bem dito aqui no momento da saúde, vá lá, pega a Bíblia, estou dando esse tempinho para você achar ela e abra no segundo livro dos Reis, capítulo 5. E vamos ler a partir do verso 1. Aqui, como todos encontraram, vamos fechar os nossos olhos e orar. Feche os seus olhos também. Pai querido, eterno Deus, teus filhos e filhas estão com os olhos fechados, se concentrando apenas no Senhor, para clamar e pedir que o seu Santo Espírito fale conosco. Pois, ó Deus, é a tua palavra, e quando a tua palavra preenche o nosso coração, nós somos transformados por ti. Por isso que o Senhor nos ajude a entender o teu recado para cada um de nós, inclusive que eu entenda o teu recado a mim. É o que nós oramos e clamamos, em nome de Jesus. Amém. O verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vamos lá, o nome do homem de hoje é Naamã. Essa é a história de um homem chamado Naamã. É a mesma pergunta, então pode responder a mesma coisa. Naamã, tinha uma função importante, muito conhecida, é uma história que a gente conta para as crianças. Qual é a função dele? Qual é a função dele? Comandante de quê? Do exército, da onde? Curiosamente, este homem, diz o primeiro verso, que era usado por quem? Que através dele, o Senhor, e se você perceber, a palavra Senhor inteira está em caixa alta, quer dizer que as letrinhas de Senhor está maior do que as outras letras ao seu redor. O que isso significa? Por que isso acontece na sua Bíblia? Porque todas as vezes que aparece a palavra Senhor em caixa alta, a palavra é Yahvé, Jeová. Então é o Deus de Israel. Então o Deus de Israel dava vitória à Síria através de quem? Mas quantas vezes a Síria não aparece como inimiga do povo de Deus? E aqui não é a Síria, que tinha a capital em Nínive, né? Essa é a Síria, um outro país. Mas quantas vezes a própria Síria não aparece como guerreando contra o povo de Deus, contra Israel? E aí a pergunta que fica para mim neste primeiro verso é: pode alguém inserido em um contexto tão equivocado ser ainda assim um instrumento divino? Essa pergunta nos remete a várias outras pessoas na Bíblia. Por exemplo, quem era Ciro? Ciro era de que reino? Que como nós estudamos em Daniel, de que reino? Medo-Persa. Era de Israel? O que a Medo-Persa fazia em Jerusalém? Dominava Jerusalém. Escravizava quem ainda tinha ficado por lá, porque a maioria já tinha sido levado cativo para a Babilônia. Alguns poucos, quase nada, sobraram lá. Mas era um reino da Medo-Pérsia. Todavia, Ciro é chamado de servo do Senhor.
não podemos dizer diferente de Nabucodonosor, o rei da Babilônia que invadiu Jerusalém, que destruiu, tacou fogo, roubou os utensílios do templo, mas que ainda assim, segundo o livro de Abacuque, é usado por Deus para trazer juízo a Israel. Vamos falar da mulher de Pilatos, então? Quem era a mulher de Pilatos? Por toda a história, uma idólatra. Dentro de um contexto pagão, porque são líderes de Roma. Todavia, o que ela recebe de Deus? Um sonho. Um sonho. E aí a pergunta eu faço de novo: Deus poderia usar e atuar através de alguém que está em um contexto completamente equivocado? Sim ou não? Com certeza pode. A história bíblica nos diz que não há dúvidas para isso. Porque o primeiro verso apresenta não apenas trazendo características de Naamã, mas aparece Naamã sendo usado pelo Senhor. Você está entendendo a diferença? Como é uma história muito conhecida e que contamos muito para as crianças, normalmente a gente passa por alto muitos detalhes do texto bíblico. O texto bíblico, quando vai apresentar Naamã, ele apresenta como alguém que tem vitória pelo nome de Deus, apesar do seu contexto e apesar das suas debilidades de saúde. Então você tem dois problemas com Naamã: sua terra, uma terra completamente pagã, idólatra, sua doença pessoal, mas ainda assim, doença física, né? Mas ainda assim era alguém que vencia porque Deus dava vitórias a ele. E aí a minha pergunta é, minha outra pergunta, né, que eu já fiz a primeira. O fato de Deus usar ele mostra que o contexto dele é aprovado por Deus? Nesse pensamento, continua lendo a história. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então aqui ele é contra o povo de Israel, claramente. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. A primeira possibilidade de cura, de restauração de Naamã aparece em qual contexto? A solução para Naamã era onde? Estava onde? Em Israel. O que isso quer dizer? Que apesar de Deus usar Naamã para obter vitórias, o contexto continuava equivocado. Uma coisa não muda a outra. Entende a diferença? Como assim? É simples. No dia a dia, a gente confunde as coisas. Nós imaginamos que porque Deus abençoou, o contexto também está correto. Uma coisa não é equivalente à outra, muito pelo contrário. Naamã saía vitorioso e isso poderia atribuir a ele uma palavrinha chamada orgulho. Sim ou não? Era um imponente general, tinha admiração, muito conceito com o seu rei, vencia a guerra, admirado por todo mundo. Como ele poderia dizer que Deus não aprovava o que ele fazia? Isso poderia trazer sobre ele duas coisas. Uma delas é tranquilidade. E o problema, a arrogância. Porque o orgulho gera essa arrogância. Só que tem um detalhe aqui na história de Naamã que faz toda a diferença para aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus. E qual é? No livro Reavivamento, tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim: os que experimentam a santificação divina manifestarão um espírito de humildade, como Moisés, e ela vai falar da experiência de Moisés contemplando a sua própria indignidade, contrastando com a pureza e poder divino, como o profeta Daniel, que é um exemplo de verdadeira santificação. Seus anos foram longos, cheios de nobre serviço ao Senhor.
Era um homem amado diante do céu, diz Daniel 10, verso 11. Todavia, ao invés de ter pretensão de ser puro, santo, honrado, ou de falar das obras que ele mesmo havia feito diante de Deus, quando orava perante Deus em prol do seu povo, identificou-se como um dos pecadores de Israel, como alguém que tem desfeito a aliança do Senhor. Era alguém que era amado diante de Deus, alguém muito amado, um profeta exemplar, mas que nele mesmo não se achava a arrogância de ter feito o que era certo. Não se achava a prepotência de dizer, mas eu, enquanto fulano, e o que é isso? Humildade. Deus retirando dele a arrogância e o orgulho. E aqui está um ponto extremamente importante, porque a história de Naamã é alguém que tem tudo para ser arrogante e orgulhoso, mas que a sua trajetória revela humildade. Humildade. Porque quando ele descobre que existe solução fora do seu povo, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai para fora do seu povo. É no verso que nós paramos aqui, ele pedindo ao rei, dizendo, me deixa ir lá para Israel. O rei permite. Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que está rasgando as vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne e será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e foi dizendo, pensava eu que ele ia ter comigo, pôr-o em pé, invocaria o nome de Deus, botava a mão, fazia pirueta. Claro que nada disso está no texto bíblico, né? Estou só parafraseando mediante as palavras das pessoas hoje. Achei que ele ia botar a mão, expulsar no nome de Deus a lepra que retirava, e eu sairia voltando para casa, restaurado da lepra, termina o verso 11. Verso 12, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, muito melhores que qualquer água dessa de Israel? Não poderia eu lavar-me naqueles rios e ia ficar limpo? E ele voltou-se e foi com indignação. À primeira vista, ele era alguém humilde. Não, eu vou para esse outro povo. Mas quando ele chega lá, ele recebe uma ordem simples. Qual era a ordem? Lava no Jordão, vai lá, banha no Jordão. Molha no Jordão 7 vezes e você vai ficar limpo. O que foi tão difícil para Naamã? O que foi mais difícil aqui para ele? Pelo jeito, algumas coisas o pegaram. Primeiro, a falta de prestígio. Como assim a falta de prestígio? Porque Eliseu não veio com honra, com pompa, nada disso. Eliseu veio como? Só mandou o servo e falou, é isso, essa é a solução para você. Mas não veio aqui diante de mim, de pé, ver o comandante do exército? Não. Um outro possível problema que incomodou muito Naamã é o fato da ordem ser simples demais. Porque nós normalmente estamos acostumados a fazer grandes esforços, mas coisas simples é onde a gente mais tem dificuldade de fazer. Na simplicidade do dia a dia, na simplicidade das ordens divinas, estão escondidas grandes bênçãos para a saúde física, emocional e espiritual. Afinal, a ciência diz claramente que a fé e a esperança influenciam, inclusive, na recuperação de doenças. São textos simples, são frases simples, são ordens simples que Deus nos dá. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, diferente da ordem simples, a gente sempre tenta apelar para o mais difícil. Você quer ver um exemplo disso muito claro? Se eu dissesse aqui nessa manhã, que se nós ficássemos 24 horas de joelho, ninguém aqui sairia com dor nenhuma no corpo, a gente não ficaria?
Ficaria ou não ficaria? Você ia ver a igreja lotada, nunca aconteceu isso na vida, 24 horas de joelho, todo mundo, pá! Aí saía daquela porta, todo mundo curado. Tá, glória. Aí a ordem é mais simples do que essa. A ordem é: tenha fé. Ah, mas Senhor, eu tenho fé no Senhor, mas... E aí vem os mais da vida, né? Não, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, mas... Não, eu sei que o Senhor pode tudo, mas... Esse mais, na verdade, é só a gente dizendo que a frase que a gente disse primeiro, a gente não é verdade. Que a gente está mentindo para a gente mesmo. Dizendo, não, eu confio, mas... Então você não confia. Oh, para de mentir para você mesmo. A ordens difíceis a gente até faria, mas como é simples demais, eu acho que não precisa. E isso abrange vários pontos da vida. Por exemplo, a saúde espiritual. A história de Naamã é um caminho de transformação da religiosidade para a fé genuína. Porque até então ele até poderia crer no Deus de Israel, mas para isso, o Deus de Israel, o profeta de Israel, precisava corresponder às suas ideias. O que está muito frustrado no coração de Naamã é que o profeta não fez o que ele esperava que fizesse. Ele tinha uma expectativa a respeito da obra divina, e quando Deus não respondeu da mesma maneira que ele pensou, ele ficou indignado. Amigos, quantas vezes a nossa religião, a religião que nós formamos na nossa cabeça, não tem nada a ver com a religião de Cristo, ou a religião que a Bíblia apresenta do Deus Criador do céu, da terra e do mar? Como isso é possível? É muito fácil, a gente cria ordens, criamos jeitos de solucionar ou desviar das ordens e conselhos divinos. Depois da sua indignação, diz o verso 13, se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai. Então você percebe a proximidade. Aqui eu abro aspas. E dizer que uma das coisas mais difíceis de um pastor é se manter próximo. Isso é uma dificuldade. Não sei se o pastor Ademar foi ao longo da sua jornada, mas a minha está sendo. Por quê? Por exemplo, porque aqui você tem 1.050 membros. Como é que você é próximo de 1.000 pessoas? É difícil, não é? Só que quem está à sua volta? Pelo menos quem está à sua volta te reconhece como alguém que poderia chamar por nomes afetivos? Ou você rejeita tudo isso? Por exemplo, hoje, a gente aqui atrás, com as crianças, uma criança me chamou pelo nome. Uma das meninas que estava ali me chamou pelo nome. E na hora eu vi a reação de um outro assim, tipo, não sabia se chamava atenção ou se corrigia, sabe? Não, pastor, chama de pastor, ou se deixava. Aí olhou para mim, qual seria a minha reação? Eu reagi normal, sabe por quê? Porque principalmente para essa idade, essa transição, adolescência, a proximidade é um fator muito relevante. Saber que está sendo ouvida e correspondida é muito importante. Então, diferente de alguns adultos que preferem chamar pelo nome para diminuir o outro, o que ela me chamar pelo nome era uma tentativa de proximidade. Os líderes, os oficiais de Naamã tinham proximidade com ele, a ponto de poder aconselhar. Na sua vida, inclusive em toda ela, porque a nossa vida é junta, nossa saúde física, emocional e espiritual. As pessoas que estão à sua volta têm coragem de te dar conselhos ou têm medo? Vocês estão entendendo a minha pergunta? As pessoas que estão à sua volta têm coragem de te corrigir, de te contrariar,
ou elas não fazem isso porque você não dá espaço, porque as suas reações são sempre muito de rompimento de laços, muito grosseiras, a ponto de que a pessoa só te abandone e deixa você no seu próprio egoísmo. Quer ter uma vida emocional estável? Abra espaço para ser corrigido. Entende aqui? Aqui está a diferença grande, e é um caminho de transformação da história de Naamã. Na sua vida tem espaço para ser corrigido, para ser orientado pelas pessoas que estão à sua volta? Ou quando as pessoas te corrigem, você xinga ela? Você reclama, e fulano tem a cara de pau de falar isso comigo. Eu não entendi. Você está a vida inteira ouvindo a história de Naamã para agir diferente dele. Sério isso? Amigo, abra espaço para a correção. Até porque os oficiais de Naamã disseram exatamente isso para ele no verso 13. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Olha só. Corrigiram ele, discordaram dele, e o que ele faz? Reconsidera. Repensa nas suas ações. Isso é um caminho de transformação de apenas uma religiosidade aparente, de uma fé aparente, para uma fé genuína. Uma fé que sai apenas do discurso e vai para a prática. A história de Naamã mostra que toda transformação divina é um apelo à fidelidade. Toda bênção divina é um convite que Deus te faz para que você seja humilde, perseverante, mas isso precisa te levar à fidelidade. Porque não existe restauração sem ser fiel. Não para com Deus. Porque a fidelidade é o elo entre a gente e o nosso Deus. Não é o elo entre qualquer relacionamento. E quando eu falo de qualquer relacionamento, eu estou dizendo qualquer relacionamento. Quer ver um exemplo disso? O pai e o filho. Imagina que o filho conte um problema sério para o pai. E aí o pai chega no meio das visitas lá na sala e zomba do que o filho contou para ele em segredo. A minha pergunta é, qual é a chance do filho contar outra coisa que está passando? Cada vez que isso acontecer, menos vai ter a confiança do filho. Aí chega lá na adolescência e pergunta, mas ele não me fala nada? Ele é fechado dentro daquele quarto? Claro que ele é. Todas as oportunidades que você teve de ser um pai de verdade, aconselhá-lo e manter um relacionamento de fidelidade com ele, você quebrou essa fidelidade com ele. Você quebrou o laço com ele. Quando chegar no momento de crise, ele não vai te procurar, ele vai te procurar os amigos da escola. Porque ele não vê alguém em você, alguém que ele pode confiar. Porque você quebrou. Entende isso? Isso é um relacionamento de filho com pai, de filha com a mãe. Isso é um relacionamento também entre amigos. Se a mesma coisa acontece entre amigos, como é que fica a amizade? A fidelidade é a essência de todo e qualquer relacionamento. Por isso, toda transformação, toda cura, toda vitória que Deus quer te dar, ela passa pelo caminho da fidelidade. Por que Naamã esperava de maneira simples, assim, bota a mão, impõe a mão, clama o nome de Deus e ele ficasse limpo? Por que essa era a esperança de Naamã? Porque isso não precisaria de ter o quê? Fidelidade, ele não tinha nenhuma ordem para cumprir. Ele não tinha nenhum mandamento para obedecer. Era só uma mãozinha e está resolvido o problema. E quantas pessoas hoje, talvez você que está me assistindo encontra nisso, tem procurado igrejas, tem procurado congregações que não te exigem fidelidade a Deus, não exigem fidelidade à sua palavra. Você espera apenas que o pastor vá lá, bota a mão na sua cabeça, abençoe, você consiga um emprego, você consiga uma boa plantação, você consiga um bom preço e está tudo resolvido. Não existe relacionamento de fidelidade. Se você se encontra neste caminho, meu amigo, e se você que está aqui nessa noite se encontra neste caminho de relacionamento com Deus, aprenda com a história de Naamã. Todo milagre genuinamente divino passa pelo caminho da fidelidade. Toda cura, toda restauração
passa por este caminho. Por isso, a cura completa, ela chama você para obediência, perseverança e fidelidade. Pois Deus não quer apenas aliviar a sua dor, mas Ele quer transformar a sua alma. A bênção divina é isso, amigo. Hoje, Deus tem chamado a mim e a você como chamou a Naamã. Vai e lava-te, ainda que tenha que lavar 7 vezes. Eu acho que uma é suficiente. Se Deus mandou 7, se eu fizer 1, já não é suficiente? Deus não vai impedir a bênção, vai segurar a bênção, só porque eu fiz 5, não fiz 7? Esse é o pensamento de Naamã? Esse é o pensamento dos oficiais de Naamã? Porque este não é o pensamento de um servo de Deus. Esse pode ser o pensamento de algum barganhista, que quer fazer uma moeda de troca. Deus pede 7, ele reduz para 5. Deus dá 10 mandamentos, ele obedece 8. Porque vai num passe de troca com Deus, para tentar conquistar as bênçãos divinas, e diz: Senhor, eu faço isso se você fizer aquilo. Mas este não é o chamado divino. Não foi um chamado divino para Naamã, não foi um chamado divino para os discípulos, não é o chamado divino para você. O chamado divino para mim e para você é que demos um passo de fé, que obedeçamos mesmo sem entender, que insistimos mesmo sem ver a solução divina. Mas eu já me lavei 5 vezes e a dor continua, então eu vou lavar a 6ª, mais uma vez, e aí vai dar 7. E na 7ª vez, eu sei que Deus vai acontecer um milagre. Não era diferente de Elias, que depois de ter vencido lá no Monte Carmelo, ter feito o fogo do céu cair, ele dobrou os joelhos quantas vezes? 7 vezes, até que Deus respondesse. Mas ele não poderia ter dobrado os joelhos uma vez só e dito: Senhor, se o Senhor quiser fazer, eu já orei, já fiz minha parte, agora vai e faz. Talvez nós temos lido as histórias da Bíblia e tenhamos agido completamente diferente. Falamos que entendemos o recado de Deus, mas continuamos ignorando a vontade de Deus. Amigo, cura. Você quer ter cura? A maior cura que Deus pode te dar é a transformação da sua forma de pensar. É uma transformação que gera fidelidade, perseverança e obediência. Por isso, hoje, não há mais como duvidar dos planos divinos. Longe de ser apenas uma história infantil, a história de Naamã é um caminho de transformação que precisa acontecer em todo aquele que Deus já opera. Porque não ache que transformação só acontece em quem precisa aceitar a Jesus. Na verdade, Naamã, ele já tinha vitórias de Deus? Já era usado por Deus? Já, não já? Primeiro verso. Através dele, das mãos dele, Deus fazia milagres para o povo. Todavia, ele precisou ter uma experiência de cura para entender que ser curado é ser salvo. Ele teve que ter uma experiência de obediência para entender que, apesar de Deus usá-lo, nem sempre o contexto que ele está é aprovado por Deus. Que talvez a salvação e a obediência que Deus espera não esteja no mesmo terreno que você está, ainda que Deus te abençoe. Precisou de passar por toda essa experiência para entender que, em última instância, as bênçãos de Deus em cada área estão na fidelidade. Na saúde física, fidelidade às orientações divinas. Nos relacionamentos em casa, Deus espera de você fidelidade. No trabalho, Deus te convida a ser fiel. Nos negócios, Deus te convida a ser fiel. Seguir conforme a palavra de Deus diz. Na vida espiritual, na salvação, tudo isso, Deus te convida a ser fiel. Porque toda bênção é um convite à fidelidade. Do sermão de hoje, da história de Naamã,
Esta foi a frase que mais falou ao meu coração. Por isso, amigos, nessa noite, é hora da gente tentar repensar. Não é porque existem bênçãos de Deus na sua vida que você não precisa repensar. Talvez você é aquele orgulhoso, arrogante, que bate no peito e diz, mas pelo menos eu já fiz, porque eu sou o fulano de tal, porque eu sou adventista de 3ª e 4ª geração, porque eu sou vegetariano, porque eu já fiz e deixei de fazer, porque eu já... Enquanto a gente não entender que a verdadeira santidade é refletida na humildade, a gente nunca vai entender o plano de Deus para a sua vida espiritual. Por isso, hoje repense. Faça o caminho da arrogância para a humildade. Faça o caminho do milagre para a fidelidade. Dos pedidos para a obediência. E deixe que o fruto da fidelidade nasce na cura física, emocional e espiritual. Deixe que o fruto da fidelidade nasça na sua vida, no seu coração. Se esse é o seu desejo, eu gostaria que você ficasse sentado hoje. Sentado. E fizesse primeiro uma oração a Deus. Porque nós vamos cantar o hino Fiel a Toda Prova, que diz, quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Mas onde é qualquer tempo e qualquer hora? Tinha louvor especial? Não, é isso mesmo, né? Mas quando é qualquer tempo e qualquer hora? Passa, será que pela presunção de achar que só porque recebeu uma bênção divina não precisa mais mudar de contextos? Só porque já fez 5, 6 vezes não precisa fazer a 7ª? Só porque já orou uma vez não precisa orar de novo? Será que é nisso que você tem sido infiel e por isso não tem experimentado as bênçãos da fidelidade? Nós teremos 1 minuto. E abra o coração diante de Deus dizendo, em qualquer tempo, em qualquer hora, na minha situação é isso, isso e isso, Senhor. Me ajude a fazer o mesmo caminho que Naamã fez. Ore a Deus e vamos terminar cantando este compromisso com o Senhor. Amém. Nos desafios deste meu viver.
Hoje Deus quer me dizer, são tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, quantas vezes a Tua palavra se renova na nossa vida a ponto de entendermos nas mesmas histórias pontos que ainda não tínhamos prestado atenção. E nessa noite o Senhor falou conosco que mesmo com algumas vitórias obtidas pela Tua mão, ainda precisamos mudar alguns contextos. Porque estamos em contextos de idolatria, desobediência aos Teus mandamentos. Porque estamos em contextos de conversas frívolas que não agradam ao Senhor nem aos santos anjos. Estamos falando sobre coisas e pessoas que o Senhor apenas abaixa o rosto e vê em nossa mente e coração como ainda não deixamos o nosso coração ser completamente transformado pelo Senhor. Mas não somente nisso, ó Pai, na nossa saúde física. A fé genuína, ó Deus, é entender o Teu recado e colocar em prática. Essa fé de que acredita que a Tua palavra é uma ordem, ela tem poder restaurador. Faz toda a diferença na saúde física e emocional. Por isso, ó Deus, nos dê a fé genuína de entender que as maiores bênçãos estão na fidelidade. E nos ajude, ó Deus, a não sermos pessoas que têm expectativas diferentes dos Teus planos. Esperar que o Senhor faça aquilo que o Senhor já disse que não faria. Que o Senhor aprove aquilo que o Senhor já disse que não aprova. Nos ajude, ó Deus, a ter na nossa mente a clara consciência da Tua
vontade sobre o nosso ser. Pois nós precisamos, ó Deus, precisamos obedecer às suas ordens de alimentação, de atividades, obedecer, ó Deus, às tuas ordens de comunhão, de oração, de fé, de consagração. Mas precisamos obedecer às tuas ordens, porque todo relacionamento é baseado em fidelidade. Nós queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso nos ajude a não ser infiel em nada, Pai. Nessa noite, cada um dos teus filhos apresentou diante do Senhor as provas, tempos e contextos que ainda precisam ser fiéis. É verdade que algumas vezes sofremos pressões de vários lados que nos fazem dar um passo atrás ou nos fazem ficar parados no mesmo lugar, sem dar o passo que o Senhor já disse claramente que precisamos dar. Por isso, ó Deus, apesar de todas essas pressões, nós queremos entender que temos um Deus acima delas e tomar um voto contigo nessa noite, de passar a te obedecer ordem por ordem, vontade por vontade e mandamento por mandamento, porque essa é a bênção da fidelidade. Que o Senhor nos cure e nos salve, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós em sinal de aceitação, e que o teu caráter possa ser refletido em nós, não para o nosso orgulho, mas para que o seu nome seja pregado e testemunhado para todas as pessoas em nossa geração. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. E em breve